Tá rolando, hein? Começou. Deixa eu ver se vai. Perfeito. Bom, bora lá então. Sem enrolação. Agora sim. Então, bom dia, senhores. Silêncio aí, peço colaboração dos senhores. Vamos nos acomodando. Então, bom dia. Beleza? Bora? Vamos lá? O seguinte. Na aula de hoje nós veremos sobre grandezas escalares e vetoriais. Já você tem. Nós veremos sobre grandezas escalares e vetoriais. Nós vimos que a física trabalha com grandezas. Grandezas são características dos objetos que podem ser medidos com algum tipo de instrumento. Então você tem lá massa, que pode ser medida com uma balança, a velocidade com um velocímetro, a pressão com um manômetro, o comprimento de alguma coisa, né, com a trena. Jovem aí atrás, ó, esse grupinho aí eu vou separar, hein? Vou descer todo mundo para a coordenação, esse grupinho aí, se não deixar eu dar aula aqui. Então senta aí, jovem, você está falando desde a hora que você chegou, senta aí. Então nós temos vários tipos de grandezas que elas podem ser classificadas de duas formas. O tempo é medido com o relógio. Então as grandezas físicas elas precisam necessariamente de um objeto, de um instrumento físico para poderem ser medidas, ok? Bom, podem ser classificadas de duas formas. Grandezas escalares e vetoriais. E aí nós veremos cada uma delas hoje, tá? Veremos o que é uma grandeza escalar, uma grandeza vetorial, um vetor e também veremos sobre a soma de vetores. Vamos discutir isso usando o exemplo da força. Grandezas escalares, mais simples de entender. O próprio nome sugere que se tem uma escala subtendida na informação da grandeza. Por exemplo, temperatura. Quando você vai falar de temperatura, perguntar qual é a temperatura da sala, por exemplo, tu olha para o ar-condicionado e diz, ó, é 24. 24 o quê? 24 segundos? Não, 24 graus Celsius, né? Então, essa temperatura, você informou, além do valor, informou também a escala que ela está, graus Celsius. Bom, esse tipo de grandeza, que é apenas suficiente você informar o seu valor e a sua escala, ela é chamada de grandeza escalar. Ok? Grandeza escalar. Não é necessário informar mais nada além disso. Nós veremos mais adiante que existem outros tipos de grandezas que apenas o valor da escala não é suficiente para poder se dar a informação completa. É preciso de fornecer outras informações além da escala. Mas para as grandezas escalares, como a temperatura, apenas o valor dela e a sua escala já é suficiente. Não precisa de fornecer mais nenhum outro valor para você entender que a temperatura da sala é 24 graus Celsius. Outros tipos de grandezas escalares, medições de comprimento, altura, medições de pressão. Quando você vai medir o comprimento de uma mesa, por exemplo, você diz, essa mesa tem 1 metro de comprimento. Ponto. Você forneceu o valor e a escala da medida que você fez. No caso, metro. Ou se fosse centímetros, centímetros. Pressão, por exemplo, quando você vai medir qual é a pressão de um pneu de uma bicicleta, usa para isso um aparelho chamado manômetro, ou então barômetro. E a unidade, a escala, a unidade de medida da pressão é chamada de libra, a unidade mais comum. Existem outras unidades também, mas a unidade de pressão mais comum é a libra. Esses tipos de grandezas, você apenas fornece o valor dela e a sua escala, a sua unidade de medida. Bom, agora nós veremos as grandezas vetoriais e como que elas contrastam com as grandezas escalares. Tudo certo aí atrás aí? Para nós falarmos de grandezas vetoriais, vamos dar um exemplo.
Suponha que nós tenhamos dois carros, o carro A e o carro B. E eu falo para você que eles estão a 60 km por hora. Eu forneci o valor, 60, e a unidade, quilômetros por hora. Porém, apenas essa informação, será que é suficiente para eu saber se os carros estão indo na mesma mão da via ou em mãos opostas? Apenas a informação da escala e do valor numérico, não. Porque um pode estar indo, por exemplo, para a direita e o outro pode estar vindo aqui para a esquerda. Ambos tendo o valor numérico igual da velocidade. Portanto, para nós falarmos da velocidade de um carro, por exemplo, precisamos, além disso, fornecer para onde que ele está apontando. Nesse caso aqui, o carro B está indo para a direita, 60 km por hora para a direita. O carro A está a 60 km por hora para a esquerda. Note, então, que além do valor da velocidade, 60, e da sua escala quilômetros por hora, você disse para onde que está apontando. Quando nós falamos da temperatura, você olha para o ar-condicionado e vê 24 graus Celsius. Não precisa de fornecer para onde que está apontando a temperatura, porque não faz sentido você falar que a temperatura está, por exemplo, 24 graus Celsius para cima e 10 graus Celsius para a direita. Então, existem grandezas que não faz sentido você fornecer para onde aqui aponta, por exemplo, a temperatura. Outras grandezas já são necessárias você dizer para onde que aponta, que é o caso da velocidade. A velocidade você tem que dizer para onde que ela está apontando. E é necessariamente isso, a grosso modo, que vai definir uma grandeza como sendo vetorial. Porque nós veremos que o que vai representar esse apontamento é um vetor. Ok? Bom, vamos aprofundar mais aqui na situação. Você tem o carro B e o carro A. Quando nós falamos de grandezas vetoriais que estão apontando para algum lugar, precisamos de fornecer o sentido positivo e o negativo. Como assim? Como que eu vou diferenciar essa velocidade que aponta para a direita dessa velocidade que aponta para a esquerda? Eu tenho que fornecer um sinal para que, ao olhar para esse sinal, eu venha identificar o sentido da velocidade. Por exemplo, esse referencial aqui, ó, ele está dizendo o seguinte: tudo que aponta para a direita vai ser positivo, aqui no eixo X, e no eixo Y, tudo que apontar para cima vai ser positivo. Aí atrás aí, por gentileza. Tudo que apontar para cima vai ser positivo. Se um lado é positivo, já se pressupõe que o outro será o negativo. Então, tudo que apontar para a esquerda vai ser negativo, tudo que apontar para baixo também será negativo. Uma vez estabelecido isso pode ser a escolha sua, é um arbítrio seu. Tu poderia muito bem ter feito o contrário aqui. Tudo que é para a esquerda é positivo e para a direita é negativo. Então aí, mas nos livros e nos outros vídeos, vocês vão ver que isso aqui é basicamente uma convenção. Tudo que aponta para a direita é positivo e para cima também. Bom, uma vez estabelecido o que a gente chama de referencial, nós temos que olhar agora para a situação e assim identificar qual é a velocidade positiva e qual vai ser a negativa. A velocidade aqui do carro B vai ser positiva ou negativa? Vai ser positiva. Por quê? Está apontando para a direita. O carro está indo para a direita e está de acordo com o referencial que a gente estabeleceu. O carro A, ele terá a velocidade positiva ou negativa? Negativa, porque está indo contrário ao que nós estabelecemos no referencial. Então, nós podemos representar a velocidade através dos seus sinais. Olha aí, pessoal, por gentileza. Ó, eu vou liberar um tempo para vocês conversarem, ficarem à vontade. Eu só peço um pouquinho só de silêncio enquanto eu estou dando aula aqui, beleza? Aí depois vocês conversam, pendura no teto, faz o que vocês quiserem, tá? Mas deixa eu só falar isso aqui. Bom, então, de acordo com o nosso referencial, atribuímos sinais às velocidades. Com os sinais, conseguimos identificar. Se eu falar assim, o carro está com uma velocidade de menos 60 km por hora.
você vai saber que ele está, bom, se ele tem um sinal menos é para a esquerda. E o outro que é positivo é para a direita. Ok? Além disso, moçada, podemos representar essa velocidade de uma forma ainda mais aprofundada. Note que esses carros aqui, ó, eles estão com esse reflexo, indicando ali o movimento. Se a gente representar por apenas uma seta, teremos então a velocidade representada pelo vetor, uma vez que essa seta aqui é o nosso vetor. Então, note, o vetor velocidade é um ente figurativo, matemático, que vai nos indicar a intensidade, o valor dela, a direção e o sentido. Então, em uma grandeza vetorial, é preciso fornecer o valor dela e é preciso fornecer a direção e o sentido. São 3 informações que precisamos de fornecer para termos, então, uma grandeza vetorial totalmente descrita. Ok? Professor, qual é a diferença de direção para sentido? Não é a mesma coisa? Não. Bom, direção e sentido são diferentes. No sentido, na situação seguinte, veja bem. Direção, nós temos 2, horizontal e vertical. A direção não aponta para nenhum lugar. Ela é apenas a reta, o segmento de reta, é a reta base. Horizontal ou vertical. Esse carro A e B, eles têm velocidade na mesma direção. Direção horizontal. Mas o sentido é contrário. O carro B está apontando para a direita e o carro A está apontando para a esquerda. Esse apontar é o sentido. Então, no sentido horizontal, você pode ter, na direção horizontal, você pode ter 2 sentidos, sentido para a direita e sentido para a esquerda. Na direção vertical, você também tem 2 sentidos. Quais são eles? Sentido para cima, sentido para baixo. Sentido é a seta. Lembra desse S. Ok? Beleza. Bom, representação então das grandezas vetoriais. Nós vimos o exemplo da grandeza vetorial. Tá rolando aí a gravação aí? Tá rolando aí? Nós vimos a representação da grandeza vetorial, velocidade. Por quê? Velocidade, em sua própria natureza, indica que haja um apontamento dela. A velocidade aponta para algum lugar. É da própria natureza da velocidade ser assim. Quais outras grandezas seguem o mesmo raciocínio? Força, por exemplo. Quando você faz força, a força necessariamente está apontando para algum lugar. Quando você diz, eu estou fazendo força de 10 newtons, que é a unidade de força, né? Mas para onde? Apontado para onde? Para a direita? Você está fazendo força assim, né? Para cima? Para baixo? Então, a força, quando você fala em força, a aplicação de força, necessariamente vai indicar o apontamento para algum sentido. Portanto, é também uma grandeza vetorial, que é representada por uma seta, por um vetor. Toda grandeza que é representada por uma seta é uma grandeza vetorial. Olha só esse exemplo aqui de 2 camaradas empurrando o carro. A força está sendo representada pelo vetor F. Aqui o vetor da força e o vetor da força aqui também desse camarada. A pergunta é, qual está aplicando mais força? O rapaz de cima ou de baixo? Então, analisando o vetor força, você percebe que esse vetor aqui, ele é maior do que esse outro vetor de cima. Se o vetor de baixo é maior, isso indica que a intensidade da força também será. Então, o tamanho do vetor, ele está atrelado à intensidade daquela grandeza. Quanto mais intensa for aquela grandeza, maior é o vetor, em comparação com a mesma grandeza se tiver uma intensidade menor.
Tá, tomar uma aguinha aqui. Aí depois eu disponibilizo para vocês a aula, vou subir ela para o canal. Canal Física para Reprovados. Quem não está lá, vai lá, dá o like lá, se inscreve. Aí poupa meu trabalho também, que só repassar a aula. Bom, beleza. Então nós vimos aqui que a intensidade da grandeza está atrelada ao tamanho do vetor, né? Vamos falar mais específico agora dessa entidade vetor que vocês veem lá na matemática. O professor de matemática ou professora deve ter falado dos vetores para vocês em algum momento lá do primeiro ano, talvez. Vetor nada mais é do que uma seta. Professor, seta por seta tem várias, mas o vetor é uma seta diferenciada. Ela vai indicar para a gente três coisas: a direção através do seu corpo aqui, né? A intensidade através do seu tamanho e o sentido através da seta. Ok? Bom, nesse momento agora nós vamos falar da adição de vetores. Os vetores, eles podem ser somados, eles podem ser associados. Mas para falar da soma de vetores, é mais propício falar da soma de forças, porque uma vez que força é um vetor, então fica mais fácil de você visualizar a soma de vetores através de uma situação onde exista soma de forças. Veja bem, você tem aqui um cabo de guerra. Acho que em algum momento da vida todos já devem ter brincado disso. Aqui tem uma criança e uma menina e um menino puxando uma corda. No meio da corda tem um lencinho vermelho para indicar se a corda está vindo para a direita ou para a esquerda, né? Mas note, o que nós queremos representar aqui é a força que essa garotinha faz na corda e a força que esse garoto também vai fazer na corda. E o lencinho aqui, ó, vamos supor que ele está parado. Se o lencinho está parado, não vai nem para a direita nem para a esquerda, e aqui estão representadas as forças do garoto e da garota. Então, olha só, a força do garoto é para a direita, está aqui uma seta para a direita, a força da garota para a esquerda, está aqui também uma seta para a esquerda. Já associamos o sinal negativo para a esquerda, né, para diferenciar do sentido aqui da direita. Seguindo aquela lógica de tudo que apontar para a direita é positivo, né? Que nós estabelecemos lá atrás. Mas isso é arbitrário, tá? Você poderia falar que tudo que aponta para a esquerda é positivo, aqui seria positivo e aqui o negativo, ok? Bom, se esse lencinho está parado, quer dizer que as duas forças são iguais. As duas forças se anulam, elas são iguais. Uma força anula a outra, por quê? Porque tem sentidos contrários. Elas estão na mesma direção. Essas duas forças estão na direção horizontal, porém em sentidos contrários. Essa força está apontando para a direita e essa outra força para a esquerda. Quando nós falamos em soma de vetores, temos que levar em consideração se eles estão na mesma direção. Se eles estiverem na mesma direção, igual está aqui mostrado, é muito mais fácil de fazer a soma. Basta verificar o sentido. Se as forças apontam para o mesmo sentido, elas vão se somar. Se as forças apontam para sentidos contrários, elas vão se subtrair. Ok? Beleza. Mas e aí, professor, se as forças não estiverem no mesmo sentido? Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Uma força está se as forças não estiverem na mesma direção, como nesse caso aqui. Nós temos duas forças sendo aplicadas, três forças, na verdade, sendo aplicadas nesse saco de areia aqui. Quais são elas? A força da gravidade, a força peso, né? A força da corda da direita e a força aqui da corda da esquerda. Essas duas forças se somadas, elas são equivalentes a uma única força apontando para cima, equilibrando assim a força da gravidade para baixo. Então, como que faz para somar forças desse tipo aqui? Lembra, nos slides anteriores nós somamos essa força aqui, ó, duas forças que estão na mesma reta, na mesma direção.
Agora, esse tipo de situação, essas duas forças não estão na mesma direção, tá? Elas têm direções aqui, ó, perpendiculares, parece, né? E como que faz a soma dessa configuração de vetores ou de força? É o que está de acordo com o livro chamado de regra do paralelogramo ou regra do polígono, que nós veremos agora. Vocês podem acompanhar, eu estou seguindo a mesma sequência da apostila de vocês, ok? Bom, o que nos diz então a regra do polígono ou chamada regra do paralelogramo? É muito simples. Para você fazer soma de vetores, tu tem que ligá-los. Como assim ligar os vetores? O começo com o final. Tu tem que ligar o final de um vetor com o começo do outro. Meio que tu tem que encaixá-los. E para fazer isso, a matemática nos permite deslocar os vetores. Eu posso deslocar esse vetor aqui, ó, daqui de baixo para cima. Fazendo o quê? Com que o final desse vetor se encaixe com o começo desse. Como que isso seria? Ó, tá vendo aqui? Então, se eu pegar esse vetor mais esse, o que eu posso fazer? Pegar esse vetor da direita, deslocar ele até aqui em cima, de tal forma que o final de um se encaixe com o começo do outro. Uma vez que nós temos essa configuração feita, o vetor resultante, o resultado da soma desses vetores, ele é representado você fazendo a ligação do começo até o final dos vetores. Então esse aqui é o vetor soma, o vetor resultante. Note que ao fazer esse deslocamento do vetor daqui da direita para cima, né, nós não mudamos o sentido, não mudamos o tamanho dele, nem a direção. Tá bom? Então, essa regra aqui é chamada regra do paralelogramo, regra do polígono também chamada, é você pegar e deslocar o vetor de tal forma que eles se encaixem, o final de um se encaixe com o começo do outro. Ok? Bom, se os vetores já estiverem encaixados, igual nesse caso aqui, é só você fechar, ligar a origem até o final, que tu terá ali o vetor soma, o vetor resultante. Ok? Professor, essa fórmula, calma que mais na frente nós vamos usar ela com exemplos, não se assustem, mas para vocês calcularem qual é o valor desse vetor, é seguindo essa fórmula da lei aqui, da regra do paralelogramo, né? O vetor resultante ao quadrado será a soma dos vetores aqui ao quadrado, o quadrado, né, da soma aqui, quadrado de A mais quadrado de B, mais 2 vezes AB, cosseno entre o ângulo entre os vetores. Mas isso a gente vai falar com mais calma depois, tá? O importante aqui agora é você entender como que faz a regra do paralelogramo. Beleza. Bom, e aqui, para encerrar, vamos falar da decomposição de vetores. Decomposição de vetores, professor? Como assim? Os vetores podem ser decompostos? Sim. Vamos falar de novo do exemplo da força. Veja, nós falamos aqui da força para dar exemplo, como a força é uma grandeza vetorial, se a gente falar de soma de forças, estaremos falando automaticamente da soma de vetores, porque a soma é um vetor, a força é um vetor. Então, essa soma de forças que nós fizemos nesses exemplos serve para qualquer tipo de vetor. Vai seguir a mesma lógica. Tanto faz se os dois vetores aqui forem força ou se os dois vetores forem vetores de velocidade, vai seguir a mesma lógica. Opa, tá acabando. Decomposição de vetores. Veja bem, para poder representar essa situação de decomposição de vetores, vamos ver duas situações. Tu quer empurrar para a direita esse saco de lixo preto.
mas veja a diferença que existe nas duas situações. Na primeira você tem uma corda inclinada aqui para cima e na segunda tu tem uma corda totalmente na horizontal. Em qual situação é melhor de você empurrar o saco de lixo para a direita? Vai ter menos esforço, ou seja, qual situação é mais conveniente? Aqui, na esquerda ou na direita? Na direita. Mas eu vou explicar por quê. A força que a corda está aplicando no saco de lixo está representada aqui, ó. Está aqui. Essa força que a corda está aplicando, ela segue a direção da corda, tá? Está aqui a força. Você está puxando essa corda aqui esse saco de lixo na diagonal. Porém, para mover o saco de lixo para a direita, na horizontal, é a componente horizontal dessa força que vai atuar no saco de lixo. Você fez uma força F aqui, mas apenas parte dela, uma parte dessa força que será utilizada. Essa parte é justamente a decomposição dela na direção horizontal. Isso daqui pode ser representado da seguinte forma. Você tem esse vetor aqui, na diagonal. Se você quiser saber qual que é a componente dele na horizontal, imagine que exista uma lâmpada de cima para baixo. E essa lâmpada de cima para baixo vai projetar aqui no chão horizontal a sombra desse vetor. Então, se tiver uma lâmpada aqui, ó, vai projetar no chão aqui a sombra que será a componente horizontal desse vetor F. Então, essa aqui é a componente horizontal. E é essa componente horizontal que vai atuar no saco de lixo, empurrando ele para a direita. Por outro lado, se você tem toda a força aplicada na horizontal, olha só, toda essa força vai ser aproveitada no movimento do saco de lixo. Então veja, ao aplicar força aqui na diagonal, dessa maneira, você só vai aproveitar isso aqui. É a componente horizontal dessa força F. É a sombra dela, né? No chão. Professor, existe a componente vertical? Existe. Se você imaginar uma lâmpada aqui, ó, brilhando, vai projetar uma sombra na parede, que será a componente vertical dessa força. Bom, então decomposição de vetor é o quê? Na linguagem mais coloquial que eu posso fazer, é a sombra do vetor no chão e a sombra do vetor na parede. Ou seja, é a componente horizontal dele e a sua componente vertical. Todo vetor pode ser decomposto em componente vertical e componente horizontal. E para você poder visualizar essas componentes, imagine que existe uma lâmpada, uma luz, que ilumina o vetor de cima para baixo, para você visualizar a sombra dele no chão, que seria a componente horizontal, e visualizar uma lâmpada de frente para o vetor, para ele, projetando a sua sombra na parede. Vai lá. Pode ir. Vá. Se for para trazer paz, fica lá já. Alguém quer falar alguma coisa? Então, decomposição de vetores é você, imagine aqui, ó, lembre do exemplo do saco de lixo. Bom, agora é só exercícios, vou indicar uns exercícios para vocês fazerem, mas vou acabar aqui a gravação e aí eu vou fazer a chamada aqui agorinha. Mas é isso, moçada. Hã? Aham.